precisaria morrer, que ele iria sofrer uma morte bem pesada, uma morte difícil. E ele começa a animar os discípulos, né? Eu não sei se vocês lembram, mas no capítulo 14 a gente falou um pouco sobre isso. Ele falou, não se turbe o coração de vocês, né? Creiam em Deus, creiam também em mim. E ele falou que iria preparar um lugar para nós habitarmos. E ele falou, convém que eu vá para que venha o Consolador. Então hoje nós vamos falar sobre esse ponto, né? O nosso tema hoje é o outro Consolador. E o desafio que nós tivemos em João 16 foi o seguinte, para compartilhar um pouco com a igreja, né? Toda a nossa série é sobre conhecer Jesus, amém? E de repente nós caímos num capítulo onde Jesus vai começar a ensinar sobre o Espírito Santo. Então, qual que é o desafio? Falar do Espírito Santo e isso nos levar a conhecer mais a Cristo. E, na verdade, nós vamos ver que esse é exatamente o papel do Espírito Santo. Irmãos, desde que eu me converti, desde que eu pisei aqui na Pão da Vida, que eu ouvi falar do Espírito Santo, o meu coração ficou em grande expectativa. Tudo bem que eu não tinha o conhecimento exato de quem era o Espírito Santo. Com certeza eu tive os meus momentos infantis sobre o Espírito Santo, talvez você já tenha tido esses momentos, mas o fato é que o Espírito Santo habita no coração de cada um que crê no Senhor Jesus. E eu lembro que eu era muito desejoso de conhecer mais da pessoa do Espírito Santo. E aí o que nós vamos descobrir nessa mensagem de Jesus é que o principal ministério do Espírito Santo é apontar para Cristo. Nós vamos ver que se eu tivesse uma lanterna aqui, por exemplo, ninguém compra uma lanterna para ficar olhando para a lanterna, certo? Ou você faz isso? Você fica lá acendendo e desligando a lanterna no teu olho. Não, você liga a lanterna para ela apontar para o caminho. O holofote ele faz a mesma coisa. Se você vai assistir uma peça teatral, o holofote está mirando exatamente no personagem principal ou na cena que o artista quer que você capte. Por quê? Porque é ali que está o foco, é ali que é importante. Então o Espírito Santo nada mais é do que esse holofote que vai sempre focar em Jesus. O Espírito Santo sempre, em todo o seu ministério, vai voltar para Jesus. Para que nós saibamos realmente quem é Jesus. Então já tem um spoiler da nossa pregação, né? Esse é o objetivo da mensagem. O Niel não deu spoiler, né? Ele fez uma sinopse com um resumo, contou o final, mas tá bom, é isso aí. Aprendeu bem. Fazendo discípulos, é isso aí. Então nós vamos ver aqui que o Espírito Santo tem esse papel. Mas tem muitas coisas que o Espírito Santo faz também. E eu gostaria de incentivar a igreja. O Espírito Santo, ele está presente na vida da comunidade cristã, amém? Não existe vida numa comunidade cristã se o Espírito Santo não tem ali liberdade, se o Espírito Santo não tem espaço, se o Espírito Santo não alcança o nosso coração. Então eu espero que, já que nós estamos falando de conhecer Jesus e quebrar toda aquela religiosidade, de romper todas essas correntes com tradições que são de homens e não parte do Evangelho, que nessa mensagem a gente receba o Espírito Santo de uma forma diferente. Que a gente valorize a presença de Deus hoje, através do Espírito Santo, em todos os dias da nossa vida. Essa mensagem vai ter esse objetivo. O João 16 começa falando sobre a missão do Consolador. Só que antes de começar a falar da missão, Jesus ele já traz um cenário difícil. Amém? Nós vamos ler aqui a primeira parte, né? A promessa que Jesus faz, que é o primeiro ponto aí no boletim. O texto é João 16, de 1 a 7. Pode colocar o texto, por favor. Jesus falou o seguinte para os discípulos: tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas e de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não me conheceram, não conheceram nem o Pai e nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Amém? Se vocês lembrarem bem, o pastor pregou no culto passado sobre Jesus, a videira verdadeira, né? A verdadeira videira. E a segunda metade do capítulo 15, que na verdade não foi tão explorado na mensagem, porque o foco era falar de Jesus, a videira verdadeira, essa segunda parte vai falar que o mundo rejeita os discípulos. Jesus vira para os discípulos e ele fala assim, que o mundo vos odeia.
o mundo odeia vocês porque primeiro odiou a mim. E ele começa a fazer uma relação, daqueles que seguem a Cristo serão odiados pelo mundo. E tinha até uma questão que levantaram no capítulo anterior, que falava assim, mas por que o mundo não vai conhecer esse Espírito que você vai enviar? Né? E ele fala, não, porque eles não creem em mim. Eles não conhecem a minha palavra, eles não me obedecem. Então eles não vão conhecer esse Espírito, eles não vão conhecer esse outro conselheiro, esse outro consolador. Isso aí está falando no capítulo 14 e 15. E aí no capítulo 15 ele realmente identifica que os discípulos vão passar por momentos complicados na terra, porque é incompatível a vida cristã com a vida do mundo. E aqui ele enfatiza isso, né? E se nós lermos o finalzinho do capítulo 15, ele vai falar, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Nós vamos ver esse trecho mais para frente, mas só para concluir a ideia. E ele fala, e vocês também darão o testemunho, porque estão comigo desde o princípio. E aí ele começa a falar esse trecho. Ele fala, eu estou falando tudo isso para vocês, para que vocês não tenham motivo de tropeço. E vocês serão expulsos sim das sinagogas. Vocês não serão bem-vindos. Vocês não serão bem aceitos. E eles só fazem isso porque eles não conhecem o Pai. Porque eles não conhecem a mim. Quem é que está dentro desse perfil que depois se converteu? O próprio Paulo. Paulo achava que conhecia Deus, Paulo era zeloso pela obra de Deus, e Paulo começou a perseguir os cristãos. Até que ele tem um encontro com Cristo. E Paulo talvez tenha sido o maior responsável por registrar tantos ensinos para a igreja. Porque ele realmente se converteu. Porque ele realmente teve um encontro com Jesus e porque realmente o Espírito Santo habitava nele. Mas aqui essa palavra se cumpriu nos tempos dos discípulos. E também se cumpre nos dias de hoje. Talvez se você realmente se posicionar como um cristão, se você realmente abraçar a verdade e ser aqueles que realmente meditam na palavra e procuram viver essa palavra, provavelmente vai sofrer algum tipo de perseguição. Talvez não no seu ciclo familiar, talvez não no seu ciclo de amigos, porque muitos são da igreja, mas com certeza quando você for para algum lugar onde a fé cristã ela não é tão bem vista, você vai sofrer perseguição, eu vou sofrer perseguição. Então os discípulos estavam nesse momento tenso, mais uma vez, em um momento tenso. João 14, Jesus falou, calma, não se turbe o vosso coração, fica tranquilo, eu vou lá preparar uma morada para vocês, nós vamos viver a eternidade juntos. Então ele estava lá consolando os discípulos. E agora ele fala, mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, esse outro conselheiro ele não virá. E presta atenção nisso aqui, lá no 14, João 14. Por que eu estou pegando esses trechos 14, 15, 16? Porque isso tudo faz parte de um discurso final de Jesus. E todas essas palavras, elas se conectam, não são discursos soltos. Provavelmente tudo isso aconteceu dias antes da Páscoa, dias antes de Jesus sofrer a sua paixão, dele sofrer, dele morrer. Então todo esse discurso é relevante e ele é coerente. E aqui ele fala assim, em João 14, do 16 ao 17, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Você vê que interessante, né? Ele fala outro conselheiro. Mas nós vamos, daqui a pouquinho, ver o que significa esse outro, né? Mas o que eu quero relatar que é interessante nesse contexto é que a gente vê a ação da Trindade. Por quê? Porque Deus preparou a salvação. Jesus, no seu ministério terreno, ele veio para realmente cumprir e realizar a salvação. E por último, o Espírito vai aplicar essa salvação em cada um de nós, nos capacitando, né, para testemunhar e viver Jesus. Por isso que essa experiência com o Espírito Santo é fundamental. E eu não sei porquê, irmãos, mas eu não sei qual é a sensação que você tem quando fala do Espírito Santo. Talvez você imagine todo mundo falando em línguas, berrando, pulando, rodopiando, trazendo uma palavra profética, botando a mão na cabeça, o cara caindo para trás. Como é que é a imagem que você tem da ação do Espírito Santo na igreja? Será que isso não é um cenário talvez muito restrito para algumas comunidades? Será que o Espírito Santo se limita somente a esse mover? Muitas vezes, eu não sei você, mas eu me colocava assim, prostrado diante de Deus, e eu falava, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas na verdade eu estava falando assim, Senhor, eu quero que minha mão comece a sacudir, eu quero começar a sentir um calor no meu corpo, eu quero começar a sentir um arrepio, porque eu vou chegar na igreja e vou falar, eu senti a presença de Deus. E hoje eu sei que não é assim. Não é assim. Porque o Espírito Santo, ele é semelhante a Jesus. E nós vamos entender por quê. A palavra que eles usaram para
no grego, né, eu não vou ficar falando aqui toda a etimologia da palavra e tal, mas basicamente existe uma palavra chamada paráclito, e eu não vou pronunciar em grego porque meu grego ainda está em aperfeiçoamento, né, mas vamos aportuguesar essa palavra, paráclito, e significa chamar para estar ao lado de. Então quando ele fala, eu vou enviar um paráclito, ele está falando, eu vou enviar alguém que vai ficar do lado de vocês. Esse ao lado pode ser de caminhar lado a lado, como um parceiro, como alguém que vai caminhar junto. Mas para estar ao lado também significa de estar no time daquela pessoa, vamos dizer assim, para entender mais fácil. Porque o conselheiro, ele vai ser como um advogado de defesa. O Espírito Santo, ele é como um advogado. Ele advoga a causa do reino. Ele é um advogado de defesa de Jesus Cristo no mundo. O mundo queria crucificar Jesus. O mundo quer continuar crucificando Jesus. Mas ele é o advogado, ele é aquele que defende, que testifica, que testemunha a respeito da obra de Jesus. Agora imagine a igreja sem o Espírito Santo. Se com o Espírito Santo já é uma bagunça, porque talvez a gente não saiba cultivar esse relacionamento, imagina sem. E aí ele fala que o Espírito Santo é dado para nos capacitar, para entender o que é estar ao lado de Deus. Ele é o nosso ajudador e é Ele que ministra ao nosso lado. E quando eu preparei esse tópico aqui, eu fiquei pensando, falei, peraí, se o Espírito Santo ministra, Ele nos ajuda, Ele nos consola, Ele advoga a nossa causa, eu fiquei pensando, imagina eu pregando aqui, falando essas palavras, elas são inúteis, elas são irrelevantes, elas não têm sentido nenhum, se o Espírito Santo não traduz no coração de cada cristão. Cada encontro que a gente faz, uma célula, pode ser uma reunião de oração, se o Espírito Santo não estiver lá, a nossa causa é carnal, é humana, é baseada em conhecimentos que nós adquirimos, nas nossas opiniões, nos nossos achismos. Mas quando o Espírito Santo enche cada cristão, a vida cristã, ela se torna verdadeira e real. Por isso que Jesus falou, convém que eu vá para que venha esse Consolador, este outro Consolador. Eu não sei se vocês lembram, mas João, na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 2, logo no começo, ele fala o seguinte, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Essa palavra, advogado, também intercessor em algumas traduções, é a mesma palavra que ele usou para falar do Consolador aqui. Então, lógico, aqui no João, 1 João 2:1, ele está falando do próprio Jesus Cristo, um advogado, um intercessor. Mas a palavra que ele usou é a mesma que ele usa quando Jesus fala que vai enviar um outro Consolador. E o que isso quer dizer? Isso só enfatiza que o Espírito Santo tem um ministério de continuidade daquilo que Jesus veio fazer. Significa que ele realmente tem um papel semelhante a Cristo. Então, se você acha que existe aí um pódio, tipo das Olimpíadas, né? Deus ganha ouro, o Filho ganha prata e o Espírito Santo fica com bronze, você está errado. Não é dessa forma que acontece. Os três sobem no primeiro, no segundo e no terceiro, ao mesmo tempo. E você vê que, fatalmente, quando a gente começa a estudar o Evangelho, a gente cai na Trindade. Já é a segunda vez que eu estou falando aqui a respeito disso, que eu começo a cair nesse assunto. Então não tem como você separar as coisas. Uma hora ou outra a gente vai entender que o nosso Deus ele é o Deus triuno, em três pessoas, mas três pessoas distintas. Onde o Pai é Deus, mas não é o Filho e nem é o Espírito Santo. Onde o Filho é Deus, mas ele não é o Pai e ele não é o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo é Deus, mas ele não é o Pai nem o Filho. Parece ser uma coisa ridícula, mas essa explicação é a melhor explicação que nós podemos dar da Trindade. Porque como é que você vai explicar Deus? E aí Jesus vindo na terra, ele fala, eu sou como o Pai, porque eu estou no Pai, eu e o Pai nós somos um. E de repente você ouve Jesus falando que ele vai enviar um outro conselheiro. E esse outro significa outro da mesma espécie, outro do mesmo tipo. Ou seja, ele está falando, é como se o próprio Pai, o próprio Jesus continuasse na terra, mas na presença do Espírito Santo. Irmãos, isso é muito relevante para a nossa vida cristã. Isso é muito relevante para você que parou de acreditar na sua oração. Como é que está a sua vida de oração? A minha eu estou tentando retomar, mas não retomar no sentido religioso, de sempre ter um tempinho para fazer uma oração. Ou de quando alguém está passando por uma necessidade, você fala assim, eu vou orar por você. Aí você, Deus, abençoe essa pessoa em nome de Jesus, porque depois eu vou esquecer que eu vou ter que orar por ela. Eu não sei como é que está a vida de oração desse grupo que está aqui. Mas o Espírito Santo, ele sabe que nós precisamos desse contato com o Pai. Nós precisamos conhecer mais a Cristo.
Então ele revela o que está no nosso coração. E ele quer nos revelar o que está no coração de Deus. A nossa oração, o nosso tempo de oração fica muito mais interessante. Mas e Jesus nisso tudo, né? Nós estamos falando aqui desse primeiro ponto sobre a promessa de Jesus. E nós vimos que Jesus afirmou que o Espírito Santo é uma outra ajuda da mesma espécie que ele. Por isso que ele fala o outro, é como se fosse outro da mesma natureza. Então assim, pensa, você está jogando futebol, aí tem um cara que é um bom atacante, por exemplo, o Eliseu, né? E aí você vai substituir o Eliseu pelo Niel. Tem pessoas que vão ficar tristes, falar, nossa, vai substituir pelo Niel, mas ele não tem a mesma pegada que o Eliseu, né? E aí você pode falar assim, então vamos fazer o seguinte, em vez de botar o Niel, vamos colocar o Lial, que eles são iguais, né? O Eliseu e o Lial, tá quase a mesma coisa, a mesma natureza, os dois vão lá, bater o pênalti, você sabe o que acontece, e por aí vai. Mas essa ilustração é para mostrar, você sempre quer que aquilo que substitua seja igual ou melhor, você nunca quer que seja pior. Mas a garantia que Jesus está trazendo vai vir um outro conselheiro, um outro consolador, um outro ajudador, e ele vai ter a mesma característica que eu. Ele vai ter a mesma natureza que eu. E isso ajudou os discípulos, porque eles estavam tristes, eles estavam abatidos, eles estavam preocupados em perder Jesus. Cada discurso que Jesus foi fazendo, do 14 até o 15, e agora no 16 eles já estão se descabelando. Ele fala, peraí, como é que eu vou permanecer em Cristo se Cristo vai morrer? Pensa nessa lógica. Ele fala, permaneçam em mim, vocês vão dar fruto. Mas Jesus, você não vai morrer, você não vai sair daqui, você vai abandonar a gente, como é que nós vamos permanecer em você? E de repente ele começa a falar, pera, eu vou enviar um outro da mesma natureza. Tipo assim, discípulo, calma, eu sei o que vocês precisam. Só que o meu tempo aqui é limitado. Essa forma que eu estou existindo aqui entre vocês é limitada. Eu vou precisar voltar para o Pai. E se eu não for, o outro Consolador não virá. Então é muito importante esse contexto para a vida cristã. Eu vejo que, da mesma forma que isso se aplicava aos discípulos, isso também se ministra para nós. Nós somos os discípulos de Jesus, amém? Os pós-modernos aí, com as imperfeições que nós temos, mas nós somos discípulos de Jesus. E o mesmo Espírito que habitava ali, que acompanhava o ministério de Jesus, é o mesmo Espírito que está conosco hoje. Quando você vem aqui ministrar uma canção, ou quando você vem louvar o Senhor nesse culto, o Espírito Santo está do seu lado. Ou melhor, está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de cada cristão, daqueles que confessam o nome do Senhor. E ele traz o sentido verdadeiro para uma adoração. Ele que nos move a realmente estar apaixonados por Deus. O Espírito Santo é aquele que parece que, não sei se vocês sabem, mas quando fala do sopro de vida, existe uma palavra que é a mesma palavra que usam como se fosse a questão do fôlego de vida. Até no grego significa pneuma. E aí vem a palavra pneu exatamente daí, que é cheio de ar. Essa palavra no sentido de preencher, de trazer vida, de trazer um fôlego. É o Espírito Santo que faz isso. Na vida do cristão. Deus foi lá e criou do barro o homem. Mas se não fosse o fôlego de vida, ele ia ser uma boa estátua, uma bela estátua. Mas ele não tinha vida. E aí Deus soprou do seu próprio Espírito. A participação do Espírito Santo na vida cristã é fundamental, irmãos. É ele que deixa a vida cristã se tornar interessante. Pensa nos discípulos. Eles estavam preocupados por quê? Porque em todo momento, eles estavam sendo ensinados por Jesus, eles estavam sendo consolados por Jesus. Jesus advogava a causa deles. Por exemplo, eles estavam lá colhendo espiga de milho, aí havia um monte de religioso encher o saco e falar, vocês estão colhendo espiga de milho, hoje é sábado. E Jesus ia lá e defendia eles. Eles ficavam mó tranquilos, né? Continuavam comendo e tal. Imagina, Jesus está do seu lado, ninguém mexe com Jesus. Ainda mais que você tem expectativa que ele é o Messias, aquele que vai mudar a realidade de Israel. Então qualquer religioso que viesse, os discípulos estavam tranquilos, porque Jesus vai resolver. Pedro veio todo preocupado, eu estou mandando a gente pagar o imposto aí do templo. O que eu faço, Jesus? Ele, vai lá e pesca um peixe. Mas vou dar um peixe para o fariseu? Ele falou, não, vai lá e pesca um peixe, você vai ver o que vai acontecer. De repente vem 2 moedinhas ali que é suficiente para pagar as contas dele e do Pedro. Então assim, é muito bom andar do lado de Jesus, amém? Você está com fome, Jesus multiplica o pão. Você vê um cara ali que está cego, de repente você vê um milagre. Você vê uma mulher que está há tantos anos passando mal ali com fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, ela foi curada. Todo mundo quer andar do lado de Jesus. Todo mundo quer estar abraçado com Jesus. Imagina João. João devia estar sofrendo muito. Ele falou, Jesus, mas você vai embora, onde eu vou reclinar a minha cabeça? Né? Qual peito eu vou encostar para poder demonstrar intimidade? Eu não quero encostar no Pedro. O Pedro é muito burro, o cara é meio chucrão assim. Ele não é igual a você, Jesus. Mas Jesus fala, calma,
eu vou enviar outro da mesma natureza. Então o Espírito Santo, o próprio Deus, habita em nós. E ele traz essa alegria para a nossa vida cristã. Eu estou avançando um pouquinho, mas eu vou voltar aqui. Então nós vemos que o Espírito Santo ele recebe o nome de Consolador, Conselheiro, Mestre, Advogado, e ele habita dentro do povo de Deus e ilumina o coração com a plenitude de Cristo. Se você quer ser igual a Jesus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se nós queremos ter a intimidade que Jesus teve com o Pai, nós precisamos ser cheios do Espírito. E se nós, hoje, conseguimos vislumbrar algo de Jesus, é porque nós temos o Espírito. Por isso que é importante essa parte onde fala que Jesus realmente cumpriria essa promessa. Jesus, de tudo que ele fez, ele foi cumprindo passo a passo. E no seu último discurso que ele falou, convém que eu vá, para que venha o Consolador, ele também cumpriu. Ele não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Mas fala, tá bom, mas qual que é o papel do Consolador? A gente vai continuar o trecho bíblico, nós vamos para o segundo ponto. Nós vamos ver alguns dos papéis do Consolador. Primeiro ponto, o Consolador, o próprio Espírito Santo, ele vem para convencer. E aí nós vamos ler o trecho de João 16, do 8 a 12. É um trecho bem famoso a respeito do Espírito Santo. E nós vamos ver nos comentários que eles não exploram muito, talvez com medo de desvendar alguma coisa ou falar alguma besteira, mas nós vamos tentar fazer algo aqui. Jesus continua, no mesmo trecho do capítulo 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Pensa assim, você está no leito de morte. Não precisa ser tão radical assim, um pouco menos. Você está bem doente ali no leito ali do hospital, e aí vem alguém da sua família e fala, você tem que pagar o IPTU que você não pagou. Você tem que também inscrever o teu filho na escola, senão ele vai perder a matrícula dele. Você também esqueceu de abastecer seu carro, ele está ali sabe, você começa a trazer um maior problema para o cara já está nas últimas, ele fala, não aguento mais, para com isso. Então Jesus, ele tinha tanta coisa para ensinar para os discípulos. Ele queria continuar tendo um diálogo aberto com os discípulos, mas os discípulos não podiam mais suportar. Por quê? Por conta da nossa limitação humana. E Jesus sabia e respeitava isso. Então eu vejo assim, é como se, pensa num elástico. Estou pensando nisso agora, tá? Se ficar ruim, vocês me perdoem. Pensa no elástico, ele está ainda novo, então ele não consegue talvez envolver, se você vai usar o elástico para dinheiro, para pegar as notas e deixá-las juntas, se de repente ele está um elástico novo, ele ainda precisa ser amaciado, laceado, para poder caber mais nota. Então vamos pegar esse exemplo bem tosco e usar para a nossa vida cristã. O quanto a gente pode conhecer de Deus depende sim da nossa estrutura. Depende sim do quanto nós abrimos a nossa mente para receber a verdade de Deus. Depende o quanto a gente está disposto a abrir o nosso coração para ser curado por Deus. Depende do quanto nós estamos dispostos de ser um vaso de fato santificado, separado e puro para o Senhor, como diz lá em 2 Timóteo. Ser um vaso separado. Ele fala assim, não é qualquer um que é um vaso útil nas mãos do Senhor, mas aquele que se separa. Então, eu creio que é por isso que existem cristãos que quando falam de Jesus, você fala, meu Deus, que Jesus que esse cara está conhecendo? Onde ele está indo? Qual monte que ele vai? Eu quero ir também. Porque ele tem uma intimidade diferente com o Senhor. Mas por quê? Porque ele se permitiu ser laceado por Deus. Ele não é rígido. Ele não é aquele que continua na sua limitação. Ele quer conhecer mais do Senhor. E o Espírito Santo é exatamente esse que quer convencer a respeito das coisas de Deus. Mas nesse ponto específico, ele fala que ele vai convencer do pecado. O mundo não tem noção, e muitas vezes nós também não temos, do poder e da atração do pecado, e da consequência que o pecado tem na nossa vida. Isso é muito sério, irmãos. Se não fosse o Espírito Santo, a gente ia continuar fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, sendo como aquele porco que volta a se revolver na lama, como o cão que volta para o próprio vômito, e falar assim, a vida está uma boa, está beleza, estamos tranquilos, está favorável, né? Mas o pecado, ele é cruel. O pecado, ele nos afasta tanto da presença de Deus, ele nos afasta tanto do estado que Deus quer que nós estejamos, não no sentido de mérito ou do que você tem que fazer para ser purificado, não.
mas no sentido de ser aquilo que você foi chamado para ser. Deus tem um chamado para o povo dele, desde o começo. Desde que o povo de Israel foi chamado, era para ser um povo separado, um povo santo, um povo que tivesse realmente intimidade com o Senhor. Sabe qual foi a primeira coisa que o povo fez? Virou assim: Moisés, a gente não quer falar com Deus. Vai você, é mais fácil. Porque se Deus falar e nós estivermos face a face com Ele, nós teremos que ouvir e dizer sim, e obedecer. Mas se você for, nós temos uma opção de falar: não entendi bem, ele não intermediou direito, eu não suporto esse discurso, quem sabe mais para frente, quando eu estiver preparado. E o que a igreja tem feito ao longo dos tempos? A gente tem visto isso um pouco no coaching, que tem sido um abrir dos olhos para os pastores. Nós estamos vivendo uma estrutura onde o sacerdote, ou o pastor, ou a pessoa de autoridade da igreja, intermedia o povo com Deus. Pastor, ora por mim, eu estou com dor de cabeça. Pastor, ora para eu ter emprego. Pastor, vem, sabe, não. Os líderes da igreja, eles servem com o propósito de ministrar o corpo, para que o corpo seja preparado para toda boa obra, para que o corpo viva a Cristo. E o Espírito Santo habita em cada cristão exatamente por isso. Porque nós podemos, através do Espírito Santo, nos apresentar na presença de Deus. É como se cada um fosse um Moisés, já pensou? Falar face a face com Deus. Não tem mais intermediário, a não ser Cristo. Aí sim, né, nós precisamos dele totalmente. Ele é um sumo sacerdote perfeito, não tem manchas, não tem nada que impeça Jesus de nos levar à presença de Deus, por causa da obra que ele fez na cruz. Nós mesmos não conseguiríamos. Mas a ideia de Deus é que o povo fosse santificado e tivesse esse relacionamento com ele. Nós temos o Espírito Santo, irmãos, para nos levar na presença de Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado. E quando ele nos convence do pecado, sabe o que acontece? Vem o arrependimento. Eu sempre vejo, né, eu gosto de ver aquelas histórias quando um ator famoso morre, ou um músico principalmente, né, que tem os caras da história do rock, assim, eu gosto bastante das histórias. Normalmente o cara que foi um roqueiro assim, no mundão, ele não foi tão bonzinho assim, né, ele sempre tem um lado negro da história dele. E muitos deles, quando chegam no leito de morte, falam: você se arrepende de alguma coisa? Ele: não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada? Como assim você não se arrepende de nada? E nós sabemos que o arrependimento ele traz vida. Ele traz um alívio, ele traz uma reconciliação com Deus. E o Espírito Santo vem convencer do pecado exatamente para que haja o arrependimento e haja uma reconciliação com Deus. Em Atos foi assim, em Atos 2, do 38 ao 41, eu vou ler esse trecho, não está no PowerPoint, mas acompanhe comigo. Atos 2, 38 e 41. Foi quando Pedro estava pregando. Ele falou assim: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão um dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, Pedro advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O Pedro, ele poderia ficar a vida inteira no meio do pátio pregando para todos os judeus. Não ia acontecer nada. Esse cara está louco, tira ele daqui. Mas naquele momento o Espírito Santo convenceu aqueles 3.000 homens ou mulheres, aqueles seres humanos, de que eles precisavam de Jesus. Através do discurso do Pedro, eles foram convencidos, mas por meio do Espírito Santo. Num outro momento, logo depois, no capítulo 4, Pedro e João estavam ali e eles começaram a ensinar o povo, até que vieram os chefes da sinagoga e prenderam eles. Mas a Bíblia registrou: muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. 5.000 homens foram tocados pelo Espírito Santo naquele momento. Pedro e João foram presos, mas o Espírito Santo nunca vai ser limitado pelo homem. Então você vê que o papel do Espírito Santo é convencer que nós somos pecadores e nós necessitamos desse arrependimento. Como é que você faria se você estivesse aqui, por exemplo, deixa eu pensar, no viaduto do chá aqui perto, e um cara quisesse pular de lá? Você foi o primeiro cara a ver aquele homem em desespero. O que você tem que fazer? Você tem que convencer ele a não pular. Qual vai ser o seu argumento? Não pula porque a vida é boa. Que vida é boa, meu? Minha mulher me abandonou, eu estou cheio de dívida, meu filho está doente, vários problemas. Qual é o seu argumento para convencer aquele homem a não tirar sua própria vida? Então veja que o Espírito Santo, quando fala que o papel dele é convencer,
é porque ele é muito bom nisso. Ele realmente vem para convencer, fala, vocês são pecadores, estão longe da presença de Deus e não têm salvação a não ser em Cristo. O Espírito Santo deixa isso muito claro. Então, quando ele vem convencer, é porque ele vem convencer mesmo. Outra coisa que ele vem convencer da justiça, a ideia que o mundo tem de justiça, irmãos, é ridículo. Várias vezes eu estou chegando em casa ou saindo de casa e eu vejo um carro parado na frente da minha garagem. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Para ser bem sincero, pegar minha chave e dar uma volta nele assim, ó, e fechar o ciclo. E ainda escrever assim, aprenda a não parar, né? Estou brincando, exagerando. Mas o sentimento que dá é esse, fala, é injustiça. E se eu tiver uma emergência e precisar sair? Eu não sei onde esse cara vai estar. E já aconteceu isso várias vezes. Eu tenho que ficar buscando o cara no bairro inteiro, até que ele tenha boa vontade, e ele chega, não vi que era uma garagem. Tem um rebaixo de guia, tem uma placa. Como o cara não viu que é uma garagem? Então a justiça, segundo o mundo, a justiça do ser humano é ridícula. E a gente sempre vai querer ser beneficiado pela nossa própria justiça. E muitas vezes nós nos sentimos injustiçados, nós somos os mais coitadinhos de todos os homens. Mas o Espírito Santo, ele vem trazer a ideia correta de justiça. E é interessante, porque Jesus fala assim, ele convencerá o mundo da justiça porque eu vou para o Pai. Que justiça é essa? É o próprio Jesus. Ele cumpriu toda a justiça. Ele é o modelo daquilo que agrada a Deus. A vida dele revela a justiça que de fato foi completada na cruz. Então, quando ele nos convence da justiça, é como se ele convencesse, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E você é justificado mediante a sua fé em Cristo. O Espírito nos convence disso, porque nós temos a tendência também muitas vezes a trazer um certo martírio sobre a nossa vida. Eu não mereço tal graça e tal. Na verdade você quer, mas você fala que você não merece, né? Então assim, ele nos convence dessa justiça que foi feita em Cristo. E nós podemos, com isso, observar a falsidade da nossa justiça própria e abraçar essa justiça verdadeira em Cristo. A última coisa que ele vem convencer é do juízo. Irmãos, existe eu não lembro o nome do pastor, mas eu vi uma das frases nos sites que eu costumo acessar, e realmente o cara falou uma profecia que nós estamos vivenciando. Ele fala que muitas vezes a igreja vai estar pregando como se não existisse um céu, mas também como se não existisse o inferno. E quando isso acontece, a gente vive de qualquer jeito. Porque a gente fala assim, se não tem inferno, então tudo bem, tudo que eu fizer está tranquilo, o Senhor vai perdoar e nós vamos um dia habitar com o Senhor. Mas se o inferno existe, então nós temos que tomar cuidado. E na verdade ele existe, porque o próprio Jesus falou do inferno. E quando fala que vai convencer do juízo, é porque ele vai falar, vai chegar um momento em que o juízo vai ser iminente. Todo mundo vai se apresentar diante do trono do Senhor. E todos serão julgados de acordo com as suas obras. Está falando na palavra de Deus. Todos serão julgados. Esse juízo é iminente e ele não é segundo o príncipe deste mundo. Porque ele fala, sobre o príncipe deste mundo. O juízo de Deus, ele precisa ser enfrentado em Cristo. Porque senão ninguém consegue prevalecer esse juízo. Então o Espírito Santo está nos avisando, vai vir o tempo do juízo final. E não é igual aqueles filmes do Arnold Schwarzenegger, não. Que ele luta com o próprio demônio e tal, e depois dá uma reviravolta. Não, não tem como fugir desse juízo. Aquele é o dia final. É o momento em que já não tem o que fazer. É o momento, na verdade, que o rico experimentou. Lázaro estava lá no seio de Abraão, desfrutando da eternidade, e ele estava no inferno. Numa realidade totalmente de sofrimento. E vocês percebem que é interessante, porque ele não se arrependeu de estar lá. Ele só fala assim, deixa eu voltar para avisar meus amigos para que eles não venham para cá. Mas ele não fala, deixe-me ir até lá. Ele fala, não, manda o Lázaro vir colocar uma gotinha da água na minha boca para eu ter um alívio. Ele não se arrepende de estar lá. Os pecadores são cegos quando eles não conhecem o arrependimento. Quando eles não são convencidos do pecado, eles não conseguem ser convencidos da justiça e eles ignoram que existe o juízo. Então o papel do Espírito Santo, irmãos, é muito importante. Ele quer convencer cada ser humano dessa obra que foi feita em Cristo. Outro ponto muito importante, espero não alongar muito, mas talvez seja o ponto fundamental dessa pregação. O Espírito Santo, ele vem convencer, vem ensinar a verdade. O Espírito Santo vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o ponto B, o Espírito Santo vem ensinar a verdade. Se você vai ver o Evangelho de João, até agora a gente sempre vê o quê? Jesus ensinando. Jesus falando o que cada um devia fazer em cada momento.
Jesus sempre dando uma direção, e muitas vezes os próprios discípulos começam a fazer perguntas. Ele está interagindo com Jesus. É como se você sentasse e falasse: Jesus, eu sei que isso que você está falando é verdade, mas o que eu preciso fazer? Por exemplo, né? Ele estava falando: eu vou precisar ir para o Pai, e esse caminho vocês conhecem muito bem. Aí Tomé fala: a gente não sabe para onde você vai, ou como é que nós vamos saber o caminho? Aí Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele dá um modo discurso a respeito daquilo, e aí os discípulos começam a entender e ficam satisfeitos. Mas de repente Jesus ia embora. Eles ficaram 3 anos na escola de Jesus. Pensa assim, alguém que está te acompanhando há 3 anos e dando várias respostas que estão solucionando a sua vida, várias respostas que estão te trazendo satisfação, crescimento, e de repente essa pessoa fala: eu vou embora. Esse era o estado dos discípulos. Imagina, eles viveram a vida inteira sendo ensinados por uma religião morta, por uma religião que falava de Deus sem viver Deus. E de repente eles encontraram o próprio autor da vida, e ele começou a falar palavras de vida eterna. Aquilo alimentou a alma dos discípulos. E eles ficaram 3 anos intensos com Jesus. E de repente Jesus está falando assim: ó, estou indo embora. Mas ele fala: mas eu vou enviar o Consolador que tem a mesma natureza que eu. Então uma das naturezas do Espírito Santo é ensinar. É o mesmo papel de Jesus. A gente não vê o Espírito Santo, talvez, como Jesus estivesse ali cara a cara com os discípulos. Mas o papel do Espírito Santo é nos ensinar. É o mesmo papel que Jesus estava tendo ali com os discípulos, preparando os discípulos para uma obra, preparando os discípulos para entrar no reino. E o Espírito Santo hoje está aqui, nos ensinando, nos apontando o caminho, fazendo como Jesus fez. João 14, 26. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? A gente tem que entender o contexto que eles estão vivendo. Quando Jesus prometeu que o Espírito Santo ia ensinar todas essas coisas maravilhosas, iam fazer eles se lembrar de tudo, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam escrevendo o Novo Testamento. De repente, João, lá na ilha de Pátimos, começou a escrever coisas, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, numa prisão, cheio do Espírito Santo, começou a escrever coisas. Ele até fala, né, como diz Jesus lá quando ele falou para ensinar, que mais vale dar do que receber. Ele estava citando algo que ele aprendeu de Jesus. Talvez que ele tivesse ouvido de outra pessoa, talvez por Pedro, mas ele registrou coisas que o próprio Jesus ensinou. Então o Espírito Santo estava capacitando os discípulos para escreverem aquilo que é a base da nossa fé, o Novo Testamento. Então, se nós queremos conhecer Jesus, mergulhar nos ensinos de Jesus, o Espírito Santo nos leva a isso hoje. A palavra está aqui, está presente. E o próprio Espírito Santo nos convence dessa palavra, nos mostra a verdade nessa palavra. Então, por isso que ele fala, né, o Espírito, na verdade, o Espírito Santo, eles chamam como o Espírito da verdade. Ele conduz a verdade. E Jesus é a verdade. Jesus é a própria palavra. Se nós realmente queremos conhecer Jesus, queremos ser mais apaixonados por Jesus, nós precisamos ir na fonte. Eu acho meio estranho quando o cristianismo acha que, consegue fazer a obra de Deus sem ter intimidade com Deus. Porque se Deus não nos direciona a fazer a vontade dele, a gente está fazendo a nossa própria vontade. E 2, quando nós achamos que pela nossa própria força nós conseguimos promover alguma mudança, é o Espírito Santo que promove. Então como é que o cristão, ele não recorre mais à palavra e à oração? Basicamente é isso que o cristão tem. A palavra, que é a espada, né? E a presença do Espírito nas nossas orações, para nós voltarmos a ter o contato com Deus. E isso é, na verdade, algo que a gente fala todo culto, mas eu quero realmente enfatizar, irmãos, é necessário a gente voltar a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a se alimentar da palavra de Deus, não aquele devocionalzinho de 3 minutos. Separe um tempo com a palavra. Talvez você venha aqui todos os domingos da sua vida inteira. Pode mudar um pouquinho. Agora, se você tiver esse momento de intimidade com Deus, isso vai ser algo, assim, monstruoso na sua vida. Porque o próprio Espírito Santo vai estar te ensinando a verdade. E é isso que eu quis dizer, que o povo judeu não quis fazer. Manda o Moisés aí na frente, vai, deixa ele buscar, tá bom. A gente só vai ouvindo. Criaram o bezerro de ouro. Já começou errado. Nem esperaram o Moisés voltar. Se ele era o intermediador, no mínimo ouviu o intermediador. Então não deixe a sua responsabilidade da sua vida cristã com um pastor,
com um líder de célula, com o seu pai, com a sua mãe. Você é responsável pela sua vida com Deus. E um dia vai ter alguém que você vai precisar ensinar, talvez seu filho, sua filha, e eles vão precisar andar no caminho do Senhor. Você vai falar, a igreja cuida. Não, a igreja não vai cuidar. A escola cuida, a escola não vai cuidar. O Espírito Santo cuida, mas você é responsável por ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Então, irmãos, precisamos voltar a ter esse tempo com a palavra de Deus. Eu fiquei impressionado, assim, lá no Cancion, a gente estava falando sobre algumas metas, e teve um irmão que falou que a meta dele era ler o Novo Testamento. Decorar o Novo Testamento. Ler, todo mundo leu, né? Espero, né? Mas eu fiquei inspirado. Eu falei, mano, eu nunca tive essa meta. Talvez você tenha falado, não, eu quero ler o livro de Judas, né? Não tem um capítulo assim, decorar o livro de Judas. Não, o Novo Testamento. De repente esse irmão vai para o Iraque ali, ele vai precisar ter a palavra na cabeça, né? Livro de Eli. Quem assistiu o filme, né? Eu não vou contar o spoiler aqui, não vou ser igual a Daniel. Mas o filme é velho também, assistam. Então, veja, se a gente quer receber esse ministério do ensino do Espírito Santo, a gente precisa ir até as Escrituras. O caminho mais seguro para o cristão aqui na terra é correr para a palavra de Deus. Teve uma vez também numa célula que o irmão estava passando por uma questão sobre a área profissional, e todo mundo começou a falar, eu acho isso, eu acho aquilo, eu viver isso, viver aquilo e tal. Legal, às vezes pode ajudar o cara, mas ele precisa ouvir de Deus o que Deus quer que ele faça. Deus, eu estou sem direção. Eu estou que nem esses discípulos aqui, eu estou desesperado, porque eu não estou ouvindo mais você me ensinar. E aí você vai lembrar da voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você e vai falar, toma essa direção. Segue esse caminho. O Espírito Santo, um dos nomes dele é o conselheiro. Ele vai dar conselho. Ele é o consolador, ele traz consolo. Ele é o nosso advogado, ele defende a nossa causa. E aí eu só queria abrir um parênteses sobre a questão da unção. Vocês já perceberam quantas vezes no Novo Testamento aparece a palavra unção? Vocês sabem disso? Agora, quantos cultos do Espírito Santo você vai ouvir de unção? Eu procurei, pelo menos assim, se você vai na internet e põe na chave bíblica lá, unção, no Novo Testamento você vai achar 2 referências. E as 2 referências estão na primeira carta de João, no mesmo capítulo. Então falam tanto da unção, o cara ungido e tal, mas, é muito, assim, objetivo o que João quer ensinar a respeito da unção. Se você for ler o capítulo 2 da primeira carta de João, ele está falando contra aqueles que queriam enganar os cristãos. E aí o que ele fala é o seguinte, 1 João 2, se você quiser pesquisar depois na sua casa, 1 João 2, 20 e depois o versículo 27 e 28. Ele fala assim, vocês têm uma unção que procede do santo, ou seja, do próprio Jesus, e todos vocês têm conhecimento. Versículo 27 e 28. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensinos acerca de todas as coisas permaneçam nele como ele os ensinou. O que ele está falando aqui? Essa unção que nos foi dada é a unção de conhecer a Cristo. Né? Porque às vezes a pessoa fala, não preciso de um pastor para me ensinar, porque a Bíblia está falando que não preciso que alguém nos ensine. Aí você está distorcendo totalmente o texto, não cai nessa. Você está fazendo exatamente o que o João não queria que os cristãos fizessem, que é acreditar no ensino falso. Mas ele está falando que nós temos a unção, nós recebemos isso de Deus, e essa unção permanece em nós, e Ele mesmo vai nos ensinar todas as coisas, mas todas as coisas que já foram ensinadas. Lembra, o ministério do Espírito Santo é ensinar aquilo que Jesus continuava ensinando. Essa unção que vem de Deus nos ajuda a permanecer em Jesus, na palavra dEle. Não foi isso que Ele falou em João 15? Permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra, e tudo que vocês pedirem no meu nome será concedido. Permanecer, então, é na verdade você ter essa unção que vem de Deus. Esse conhecimento, esse entendimento, essa vida com Cristo. Se você pegar a diferença dessa carta de João, para o capítulo que nós estamos lendo, 16, a diferença é que o Espírito Santo naquele momento já tinha sido derramado. Mas até então, enquanto ele estava escrevendo o capítulo 16, ele não tinha experimentado do Espírito Santo ensinar a vida dele. Mas depois, na carta dele, ele já estava cheio do Espírito e ele registrou essas coisas. Então, se você for pensar desse jeito, o que o Espírito não estava presente ali, porque Jesus estava diante deles, no capítulo 16, é como se ele estivesse falando, Jesus, a gente vai sentir falta de ouvir o que você tem para ensinar. A gente vai sentir falta, Senhor,
de cada palavra que o Senhor falava, nós não vamos saber o que fazer. E é como se Jesus falasse assim, não, quando vier o conselheiro, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. E falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então esse é um dos papéis do Espírito Santo. E esse ensino, irmãos, não é uma questão só intelectual, mas é um ensino, um conhecimento a respeito de Deus, a respeito do próprio Jesus, que vai nos inspirar a ter uma intensa adoração ao Senhor. Esse é o tipo de ensino que nós temos que pegar da palavra de Deus. De que maneira a minha vida pode ser mais conduzida para um movimento de adoração ao Senhor, quando eu leio a palavra? Como é que a minha vida vai ser transformada quando eu tenho um contato com a palavra de Deus? Então nós vamos ter essa intensidade na nossa adoração quando nós recebemos esse ensino. O próprio Espírito Santo vai nos revelando a palavra, isso vai nos alimentando e vai transformando o nosso coração. Isso é uma teoria, irmão, a gente precisa colocar em prática. E hoje o que eu quero incentivar é que todos aqui possam fazer isso. Você pode ler um trecho, não importa, não é questão de quantidade de capítulo. Mas se aquele trecho, o Espírito Santo revelar algo ao teu coração, e isso for mudar a sua postura diante de Deus, você já está conhecendo muito mais a Deus. E é isso que vale, esse tempo de comunhão com o Senhor. Por último, um objetivo do Espírito Santo, né, dos papéis do Espírito, é glorificar Jesus e trazer alegria plena. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre glorificar Jesus, depois eu vou testemunhar um pouquinho dessa alegria. Nós vamos ler 2 trechos rapidinho, João 16, 14 e 15, e depois o 20 a 24. O primeiro trecho fala, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, e por isso diz que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus falou, ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Lembra que eu falei que ele é o holofote? Ele vai sempre focar em Jesus. Ele nunca vai, peraí, tem um novo ensinamento aqui, que Jesus não falou. Não, ele sempre vai testificar as palavras de Jesus. Ele sempre vai nos impulsionar a seguir no caminho de Cristo. E aí ele fala que também ele vai nos revelar as coisas antes de acontecer. Vai revelar aquilo que está por vir. E foi o que o João fez na ilha de Patmos. Ele teve a revelação sobre o Apocalipse, sobre os últimos tempos. E isso chegou para a igreja. Então, uma das coisas que o Espírito Santo vai fazer é levar cada um de nós a viver essa vida com Cristo, para que nós glorifiquemos a Cristo, para que a gente tenha uma vida que realmente seja semelhante a de Jesus. E aí, dessa forma, nós vamos glorificar tanto a Cristo quanto o Pai. Então, eu vejo que uma das formas dele fazer isso é nos transformar em testemunhas verdadeiras. Se a gente pegar o João 15, quando vier o conselheiro que eu enviar a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. É uma promessa de Jesus. O Espírito Santo vem testemunhar a respeito de Jesus. E ele fala, vocês também testemunharão a meu respeito. Agora, como é que nós podemos testemunhar de alguém se nós não conhecemos essa pessoa? Supondo que você foi chamado para um tribunal. Na verdade, assim, antigamente acontecia isso. Não existia a profissão advogado. Né? Tipo, vou contratar um cara que legalmente vai me defender. Você chamava o seu melhor amigo, alguém que conhecesse o seu caráter, para te defender no tribunal. E ele iria chegar e falar assim, fulano de tal aqui, não, ele é íntegro, esse dia ele estava comigo, essa palavra é verdadeira, e eu estou testemunhando a respeito dele, que isso tudo que estão falando dele é falso. Então, é uma referência que dão a respeito daquela pessoa. Então, o Espírito Santo ele vem testemunhar de Jesus, vem testificar de Jesus, e nós também testemunharemos dele. Vocês não acham que isso é uma dádiva, irmãos? Nós podemos testemunhar de Jesus. É a gente falar para o mundo que realmente não conhece o pecado, o mundo que não quer andar na justiça de Deus, o mundo que não sabe que vai ter um juízo eminente ou não quer reconhecer isso, nós chegarmos e falarmos a respeito de Cristo. Então o Espírito Santo ele está nos ajudando a defender essa causa. Às vezes eu penso assim, não preciso defender Jesus, né? Ele mesmo se defende. Mas essa palavra, serão minhas testemunhas em Jerusalém, e por aí vai até os confins da terra. O próprio Jesus falou, vocês vão ser minhas testemunhas. É vocês que vão falar para todas essas pessoas a respeito de mim. E quem vai fazer vocês lembrarem de todas as coisas? O Espírito Santo.
Então, irmãos, o Espírito Santo, ele quer nos dar uma vida nova, uma vida diferente, mas uma vida que vai acabar caindo nisso, em testemunhar Jesus. E é dessa forma que Jesus falou, ele me glorificará, porque ele vai conduzir muitos cristãos a testemunharem a respeito de Jesus. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, irmão, porque se você já participou de algum movimento de evangelismo e você teve a oportunidade de dar a sua cara a tapa, porque é isso que a gente faz quando a gente testemunha de Jesus, com certeza você experimentou algo que mudou, no mínimo, o seu dia. Quando você compartilhou a respeito do seu mestre, do seu Senhor, do teu amado, isso trouxe algo para aquela pessoa. E isso também mudou algo dentro de você. Várias vezes eu experimentei isso, você também experimentou, eu creio. E aí que vem a questão da alegria. Porque João 14, 23 fala, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. A promessa de alegria é de ter o próprio Espírito habitando em nós. Né? Então, quando a gente testemunha a respeito de Jesus, nós simplesmente estamos evidenciando que nós estamos cheios do Espírito Santo. Que nós realmente amamos o nosso Senhor e que vale a pena testemunhar dele. Então, o que isso tem que fazer na nossa mente? Quebrar a ideia do evangelismo ridículo, que está sendo obrigado, que é uma função que você quase não consegue carregar e suportar. O evangelismo é natural para quem está cheio do Espírito Santo. Você tem sede e fome de falar de Jesus para as pessoas. Você tem até uma necessidade de compartilhar aquilo que você tem vivido. Irmão, se essa não é a realidade, nós precisamos nos arrepender e buscar a presença de Deus. Porque esse é o fim do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o fim da vida cristã. Testemunhar Jesus. É por isso que existem missões. É por isso que nós estamos aqui cultuando ao Senhor. E isso tem que mudar na nossa mente o quanto antes. Essa ideia de evangelismo. Esse evangelismo arcaico, onde você vai com um papelzinho decorado dos pontos que você tem que falar. Testemunhar Jesus é simplesmente você estar cheio dele e compartilhar. E não é assim você quer. O cara não é digno de querer Jesus. Nenhum de nós somos dignos de, eu quero ou não quero. Uma questão é, você precisa. Se você quer, ele está de braços abertos. Está disponível. Totalmente de graça. E ele quer derramar sobre você esse mesmo Espírito que habita em mim. Esse é o testemunho do cristão. Independente se você é um sapateiro, independente se você é um profissional liberal, independente se você é um professor, se você é um jogador de futebol, esse é o evangelho que tem que ser pregado. Outra coisa que tem sido muito forte junto com esse ensino do sacerdote, está intermediando a igreja diante de Deus, que cada cristão pode chegar na presença de Deus, mas mais que isso, quando a gente entende que a graça de Deus é abundante sobre o seu povo, e que o Espírito Santo ministrou dons e talentos para cada um de nós, isso nos dá uma responsabilidade como cristão. Na Reforma Protestante aconteceu o seguinte, um cara entendeu, né? Imagina o cara vivendo aquela vida católica, sendo sempre submetido ao Papa, à igreja, à instituição. De repente ele ouviu o ensino do Lutero, falando sobre a graça, sobre a fé, você é justificado pela fé em Cristo e tal. O cara se converteu, ele entendeu a proposta de Deus. Só que ele virou para o Lutero e falou assim, e agora, como é que eu devo viver? Como é que eu vou fazer para viver? Ele falou, simples, você vai fazer o melhor sapato, vender pelo preço mais justo e abençoar as pessoas. Como assim? Eu vou continuar sendo um sapateiro? Sim, só que o seu coração muda. Você está cheio de Deus. Você tem a presença do Espírito Santo. Na sua atividade comum do dia a dia, você vai testemunhar Jesus. Com as suas atitudes. Não precisa largar tudo e virar um missionário no Iraque. Hoje, aqui, agora, na USP, na sua empresa, na sua escola. Testemunhar Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer um seminário. Amém, glória a Deus. Eu quero seguir o tempo integral. Amém, se Deus te chamou, glória a Deus. Mas todos os cristãos têm o mesmo chamado. Viver Cristo. Testemunhar Cristo. E nossa alegria vai ser completa. Esse trecho que eu li, sobre quem amar a Cristo, guardará a palavra dele, e o Pai o amará, e ele e o Pai virão e farão morada, é exatamente o objetivo do Espírito Santo, é preparar o nosso coração para que o Pai e o Filho tenham a alegria de habitar em nós. Vamos dizer que o Espírito Santo também é uma dona de casa. Ele está arrumando a casa para receber o Pai e o Filho. Como é que está o nosso coração para receber o nosso Deus? Será que o nosso Deus,
ele merece entrar nesse lugar do jeito que ele está? Se está meio bagunçado, se está meio sujo, será que a gente não precisa intensificar essa ação do Espírito Santo em nós? E Deus vai vir habitar em nós. Esse é o objetivo. O povo a vida inteira ficava idolatrando o templo. Ou até mesmo nos tempos da igreja, o lugar de culto. A igreja de Deus. Né? Então vamos cuidar da parede, dos bancos, do chão, dos instrumentos. Mas você que se dane, você vai ralar para ficar servindo a Deus. O importante é o templo, porque é ali que Deus habita. Não, Deus vai habitar no coração de cada um de nós. E é esse templo que está sendo restaurado, regenerado e preparado para receber a presença de Deus. Então, reflita isso, irmãos. Talvez se faltar essa alegria na nossa vida, é porque o nosso coração ainda não é um templo adequado para o Senhor vir habitar. Apesar que essa é a vontade dele. Ele fala em Romanos 8:9, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, pertencer a Cristo, ter o Espírito Santo habitando em nós, preparando essa morada para Jesus voltar e habitar em nós. Esse é o maior sinal da alegria do cristão. Não é o que você vai ganhar aqui na terra, não é se você vai ser promovido, se o seu chefe vai valorizar o seu trabalho. Eu sei que isso é importante. É igual a história do sapateiro lá da Reforma. Ele, de repente, achou que tinha que virar um pastor. E o Lutero falou, não, vira um melhor sapateiro, seja um cara honesto, mostre os valores da vida cristã, viva a palavra de Deus no seu dia a dia. Isso é ser testemunha de Jesus. Então, da mesma forma, hoje, é importante sim você ser promovido, você ter um bom salário, você conseguir ser bem sucedido. Mas isso não vai mostrar, ou não vai ser um sinal de alegria. Muitas vezes vai ser um sinal de preocupação. Muitas vezes vai ser um sinal que vai te tirar da presença de Deus. Então, irmãos, viver para Cristo muitas vezes vai ser explorar essa alegria que Deus tem para nós. Ela precisa ser buscada. A alegria não vem naturalmente. Eu compartilhei na reunião de ministros, né? João 15, João 16 e João 17. Cada um tem um trecho que fala sobre a alegria plena. No discurso de despedida de Jesus, em cada um dos capítulos, ele fala de paz e de alegria plena. E eu compartilhei com os ministros, eu falei assim, uma coisa que tem sido muito difícil para mim é viver uma alegria plena. Eu tenho a alegria de servir a Deus, eu gosto de tocar, eu fico feliz de ir nas células, de ver os irmãos crescendo, de poder compartilhar a palavra com um e com o outro, de ver alguém se convertendo a Cristo, do outro querendo se batizar. Mas no fundo, às vezes eu andava com pesar, como se eu estivesse realmente carregando um fardo. Eu falava, não tinha alegria. E aí de repente eu me deparo com essas palavras e o Espírito Santo começa a falar para mim, existe uma promessa de alegria plena na presença de Deus, na obra de Deus. Por que será que eu não estou andando com essa alegria? E de novo, vou falar, a vida cristã não é uma vida que você vai viver sorrindo. Porque o próprio Jesus nesse capítulo já começou falando, vocês vão ser perseguidos nas sinagogas, muitos vão matar vocês. Olha que discurso bonito de despedida. Mas no final desse capítulo, Jesus fala o seguinte, ele fala, eu vos tenho dito essas coisas para que tenham paz em mim. No mundo tereis tribulação, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Essa é a alegria que nós temos que carregar. É essa alegria que eu estou procurando. Por isso que eu falei que a gente tem que buscar, a gente tem que cavar essa alegria. Porque ela está disponível. Mas nós precisamos ter todo isso que eu falei em vista, a respeito do Espírito Santo, a respeito da obra de Jesus, de nós nos dispormos a testemunhar a respeito de Jesus. Desde que a gente começou a falar sobre esse tema, uma pessoa veio compartilhar que ela tem tentado ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que o Senhor manda. Em alguns momentos da manhã dela, ela tem sido tocada para fazer algo que Deus mandou. E depois que ela faz, ela falou assim que essa pessoa testemunhou que tudo que ela faz no dia, ela sempre lembra aquela atitude que Deus falou para ela fazer. Por exemplo, tem um mendigo lá, vai lá e dá uma banana para esse mendigo. Vai lá e dá uma banana para o mendigo. Ao longo do dia inteiro, aquilo volta como um sentimento e de repente ela pensa, se eu não fiz, por que eu não fiz? Se eu fiz, por que eu não faço mais? Eu vejo que o Espírito Santo nos conduz a essas atitudes pequenas, mas atitudes que vão trazendo satisfação. Atitudes que vão trazendo momentos de alegria com o Senhor. Porque o Espírito Santo não está assim de braço cruzado na segunda, tirando uma cochilo na terça, aí cochilando um pouquinho mais na quarta, aí na quinta ele já começa a se preparar para levantar, mas ele bate lá no snooze, né, no despertador, na sexta ele começa a se espreguiçar,
Aí no sábado eu tenho ensaio do louvor, pera aí, eu preciso me preparar para ir lá com os levitas. E no domingo, nossa, agora o Espírito Santo vai transbordar. Não. Em todos os momentos, o Espírito Santo está conosco. Em todos os minutos, o Espírito Santo está com você. Agora eu pergunto, enquanto desse tempo todo que Ele está conosco, nós percebemos realmente que Ele está do nosso lado? Lembra, Paráclito, ao lado de, advogar a nossa causa, nos consolar, cuidar de nós, nos aconselhar, nos ensinar toda a verdade, nos levar a Cristo, testemunhar a Cristo. O Espírito Santo, ele trabalha que nem um louco. Ele é o próprio, como o próprio Jesus, ele não para. É como se ele falasse as mesmas palavras de Jesus. Eu tenho um alimento que vocês não sabem, e é fazer a vontade do Pai. A alegria do Espírito Santo é promover Cristo no coração de cada ser humano. A alegria do Espírito Santo é ver a igreja celebrando com alegria em cada louvor, em cada culto, em cada encontro, em cada reunião. E se nós entendermos, espera aí, o Espírito Santo é o Deus que eu adoro, e Ele está do meu lado todos os dias. Isso tem que mudar a nossa vida, irmãos. Isso me confrontou muito, e eu espero que confronte cada um de vocês. Se você está no seu trabalho, lá você tem que ser uma testemunha de Cristo. Pelas suas atitudes, não porque você, agora eu tenho que falar, porque o Alberto falou que eu preciso falar de Jesus aqui na minha empresa. Eu vou escolher o cara mais otário aí, porque de repente ele me ouve. Não. Às vezes vai ser seu chefe. Você vai fazer algo pela sua atitude, até pelas suas palavras, que pode mudar o coração dele. Não podemos limitar o Espírito Santo, irmãos. É uma coisa que eu sempre debati, mesmo sendo um cristão cru. Eu não sabia nada da Bíblia, mas quando o cara falava, o Espírito do profeta está sujeito aos profetas, eu falava, cara, ninguém segura o Espírito Santo. Se o Espírito Santo quiser vir soprar e queimar todo mundo, ele faz. Se ele quiser tacar um desejo ardente de sair daqui e evangelizar, ele vai fazer. Ninguém consegue parar a obra do Espírito Santo, porque ele não vai deixar de glorificar Jesus. Ele não vai se cansar de pregar a verdade. Ele não vai deixar de convencer cada um do pecado, da justiça e do juízo. Porque essa é a obra do Espírito Santo. E da mesma forma que Jesus não abandonou a missão dele, o Consolador, o outro Consolador não vai abandonar. Porque ele sabe que existe um tempo para fazer isso. Jesus toda hora falava, eu não vou continuar o trecho bíblico, mas em João 16, você vê que ele fala, um tempo me vereis, depois não me vereis mais, depois eu aparecerei, a alegria de vocês será completa. E os discípulos já estavam tudo tontos. Aí ele fala assim, agora você parou de falar por figuras, agora eu estou entendendo o que vai acontecer. Mas assim, nesse diálogo todo, Jesus estava garantindo que ia existir um tempo limitado para ele cumprir o propósito de Deus. E da mesma forma hoje, o Espírito Santo não vai parar, porque ele sabe que existe um tempo limitado, porque um dia vai vir o juízo. E até lá, ele vai conquistar todos aqueles, vai convencer todos aqueles que ainda não foram convencidos. E talvez esse alguém seja você, nessa tarde. Precisa ser realmente confrontado a respeito de algum pecado. Talvez precise ser realmente convencido de que a única justiça que presta é a justiça de Jesus. Ou talvez a sua vida esteja andando sem saber que vai ter um juízo. Ele vai vir, irmão. Mas tem esperança, porque Jesus já venceu. Ele venceu o mundo. Nós não seremos condenados com o mundo, mas nós precisamos correr para Cristo. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições. Nós sabemos, Senhor, que neste mundo também muitas vezes nós somos distraídos, Senhor, com tantas coisas. Mas nessa tarde, Senhor, eu quero orar e agradecer primeiramente, porque o Senhor pensou em nós. Quando o Senhor voltou ao Pai, o Senhor disse que enviaria outro Consolador. E esse Espírito está aqui, Senhor Jesus, em cada um de nós. Todos aqueles, Senhor, que confessam o Senhor, todos aqueles que realmente abriram o coração para receber o Teu Evangelho, receberam também desse Espírito, Senhor. Que a gente não faça disso algo comum. Que a gente não menospreze a presença do próprio Deus dentro de nós. Nós somos a Tua casa, a Tua habitação, Senhor. Nós somos um templo onde o Senhor escolheu habitar. Então vem, Senhor Jesus, e move dentro de nós. Se há necessidade de convencer a respeito do pecado, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Se há necessidade de uma disciplina, do ensinamento, de uma correção, nós estamos aqui, Senhor. E eu quero pedir, Deus, que a partir dessa tarde, Senhor, cada cristão aqui
possa intensificar os seus momentos pessoais contigo, Senhor. Buscando ser cheio do Espírito. Senhor, com certeza, se nós buscarmos ser cheios do Espírito, nós não seremos arrogantes, nós não seremos orgulhosos, nós não iremos comparar dons com dons, manifestação com manifestação, como nós já fizemos, Senhor. Mas nós teremos o real entendimento de que aquele que é cheio do Espírito Santo é mais parecido com Jesus. Que seja esse o nosso objetivo, Senhor. Buscar a sua presença não para sentir coisas, não para experimentar coisas. Isso com certeza pode acontecer, Senhor. Mas que o principal seja buscar a tua face, Senhor. E que a nossa natureza seja transformada. Que o nosso pensamento seja moldado, Senhor. Que as nossas atitudes sejam, Senhor, transformadas. Porque o Espírito Santo vai agir em nós. Não queremos perder essa oportunidade, Senhor. Ministre em nosso coração. Onde o Espírito Santo está, ali a liberdade. O Espírito do Senhor está aqui. Aqui há liberdade, em nome de Jesus. Que o Senhor venha receber os nossos louvores, Senhor, a nossa adoração. Senhor, algo que realmente venha fluir de um coração sedento por Ti, Senhor. Um coração que não se importa em formalismo. Um coração que está sedento pela Tua presença, Senhor. Que não se preocupa com o horário, que não se preocupa com o formato de culto. Com uma etiqueta, Senhor, que nos foi imposta. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos nos derramar na Tua presença e ser transformados por Ti, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos experimentar uma transformação como os Teus discípulos experimentaram, Senhor. Pedro, que era um covarde, negou o Senhor 3 vezes. Esse mesmo Pedro foi lá e pregou diante de todos os judeus. Esse mesmo Pedro deu a vida pelo Teu Evangelho, Senhor. E Deus, nós não queremos admitir uma vida medíocre, sem o Espírito. Uma vida guiada pela carne, pelo racionalismo, por ideias, Senhor, que foram impostas e que não tem a ver com a Tua palavra, Senhor. Vem sobre nós, Senhor Jesus, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor. E se nós não sabemos orar, o Espírito Santo, Ele está clamando em nosso favor. Ele é o nosso consolador, é Ele que traz o consolo para as nossas feridas também. Se você precisa do Espírito Santo para ser curado, receba hoje do Espírito. Receba aquilo que Ele tem para ministrar na sua vida. Se você precisa se reconciliar com o Senhor, o Espírito Santo vai pegar nas tuas mãos e vai te levar até a presença de Deus, para que você seja reconciliado. Se você precisa perdoar um irmão, você será levado pelo Espírito a fazer essa atitude, a ter essa atitude. Porque se o Espírito Santo habita em você, é a verdade que Ele quer promover. É a justiça de Deus na sua vida. Recebe a nossa adoração, Senhor. Somos imperfeitos, sim, Senhor. Nosso coração é corrupto, Senhor, é enganoso. Mas a Tua verdade testifica, Senhor, que nós temos o Espírito dentro de nós. Nós queremos cultivar, Senhor, essa intimidade nesse momento. Enche esse lugar, Senhor. Enche o nosso coração. Enche esse templo, Senhor, com a Tua presença. Com a Tua presença, Senhor. Continue aí sentadinhos. O que precisa ser diminuído em nossas vidas para que a ação do Espírito